disser que já faz mais ou menos uns 7 anos em que eu tenho a vontade de gravar conteúdos na internet, de falar da palavra de Deus para as pessoas pelo Spotify, de contar sobre as minhas experiências, de usar o dom que o Senhor me deu, que é o ensino. E durante muito tempo eu procrastinei e não tirei esse plano do papel. Eu quero hoje compartilhar com vocês quais foram as estratégias que eu utilizei para que hoje esse vídeo chegasse a você. Então, está preparada? Vem comigo, que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com vocês reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, que nesse mundo que a gente está vivendo, o tempo todo nós temos vozes, ideias, pensamentos que tentam, de alguma forma, dizer como nós vivemos, né, como nós devemos viver e reagir às circunstâncias, né? Só que a palavra de Deus, ela nos lembra algo muito poderoso, que nós temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que nós temos a mente de Cristo, nós temos o poder de perdoar, nós temos o poder de agir mesmo com medo, nós temos o poder de respeitar os nossos pais e as nossas autoridades, de sermos mulheres fortes, porém amáveis. Então, tudo aquilo que está na palavra de Deus. Pelo fato de nós termos a mente de Jesus Cristo, é possível sim, colocar tudo isso em prática. Bom, primeira coisa, eu quero ler para vocês um trecho, né? Esse trecho que nós temos a mente de Cristo está em 1 Coríntios 2, de 2 a 16. Então eu vou ler um pequeno trecho que diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto, dizendo que a palavra de Deus que foi enxertada neles não vinha pela sabedoria de Paulo e nem pelo conhecimento anterior. A gente sabe que Paulo, ele era versado, né, em línguas, era muito douto e inteligente. A Bíblia diz um trecho que ele era instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, alguém muito respeitado naquela época pela sua eloquência, pelo seu saber, pelo seu conhecimento. Quando ele está falando com Corinto, ele diz assim: olha, a única coisa que eu preguei para vocês foi que Jesus Cristo, ele veio aqui em forma humana, ele perdoou os teus pecados, morreu e ressuscitou, nos deu o Espírito Santo e por conta disso, e por conta da morte dele, nós temos a convicção de uma vida eterna. Ponto. Foi isso que Paulo disse à igreja de Corinto. É bem interessante notar que se existia alguém que seria traçado, né, pela mente, seria Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele poderia ter uma facilidade muito grande em se vangloriar, em se orgulhar. E até ele diz, né, eu teria todos os pressupostos, né, todos os requisitos para chegar até vocês com a total autoridade. No entanto, a única autoridade que eu gostaria de ter e a única forma que eu gostaria de me gloriar é em conhecer a Jesus. E tendo em vista que ele matou e perseguiu muitos cristãos, e de repente se vê, né, como um missionário, né, como um pregador da palavra, eu fico imaginando, né, a batalha mental diária que Paulo tinha que suportar ao, de repente, falar de Deus para uma família e lembrar
né, que ele tinha consentido na morte de Estevão, né, ter visto aquele homem ali agonizando, sendo apedrejado. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas, quando a gente pensa nos nossos erros do passado, antes de conhecermos a Jesus Cristo, experimentarmos o perdão dele, ou até mesmo depois da tua conversão, no momento de fraqueza, e aquilo fica o tempo todo martelando, né, e muitas vezes pessoas que já se foram, pais, amigos, filhos, enfim, e aí a gente não consegue avançar. Olha que interessante o que Paulo diz. Ele diz assim, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Veja que para a gente vencer as batalhas, né? De repente uma reunião com o chefe, uma conversa difícil, ou simplesmente fazer os seus 5 quilômetros na esteira, ter força para falar em público, ou até mesmo para repreender em amor o teu filho, ter a convicção de falar a verdade, tudo isso não significa que vai ser feito sem temor, tremor. Por mais que você diga, mas eu não me importo com a opinião alheia, se você não se importar com a opinião alheia, tem algum problema com você. Porque, de fato, a gente quer ser bem visto pelas pessoas, né? A gente não quer magoar ninguém. No entanto, a nossa convicção do Deus que nós servimos, ele não pode ser menor do que o seu desejo de agradar as pessoas, né? Então, Paulo começa dizendo, eu fui ter convosco em temor, em tremor e em fraqueza. É interessante dizer isso porque qual que é a primeira estratégia de Paulo e que foi a estratégia que eu utilizei? Paulo diz o seguinte, que nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então aí no final ele fala que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Bom, é por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós que temos a mente de Cristo. Se você um dia já se ajoelhou e disse, Senhor, eu entendo que eu sou pecadora, eu entendo, Deus, que o teu amor é tremendo e profundo, sabendo que eu jamais teria a capacidade de me achegar a ti por conta dos meus pecados. Mas o Senhor teve uma solução, que foi a morte de Jesus, aquele sangue que ele derramou sem nenhum pecado, que foi suficiente para me lavar, e que ele morreu, ressuscitou, e agora eu tenho acesso direto ao Senhor. Obrigada, né, por me aceitar e por esse presente gratuitamente que me foi dado. Se você já fez essa oração, você tem o Espírito Santo e, portanto, tem a mente de Cristo, tá? Então, quando eu senti o desejo de gravar, eu não me empoderava o suficiente dessa palavra. Vocês entendem? E como é esse processo de se empoderar? Não existe nenhuma outra alternativa que não seja pela leitura da palavra de Deus. Então, se você quer imitar alguém, o que você vai fazer? Você vai ler sobre essa pessoa, você vai observar a forma como ela se porta, não é isso? Quais são as roupas que ela usa. Da mesma forma, essa roupagem de Jesus Cristo para conhecer a mente dele é por meio das Escrituras. Então, eu definitivamente coloquei como uma meta. Veja que isso não veio de mim, veio sendo direcionada a partir do momento que eu me humilhei
Coloquei um objetivo na minha mente e disse: Senhor, eu quero ser obediente, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E aí uma transformação aos poucos, que não foi de um dia para o outro. Eu inclusive falo isso no episódio 2 ou 1, então é bem importante que você possa revisitar os outros vídeos para conhecer um pouco da minha história. E eu comecei a colocar a leitura da palavra de Deus, me enxertar da palavra de Deus antes mesmo de começar o meu dia, né? Então, vamos imaginar que a gente está lendo, por exemplo, Mateus 5, quando fala das bem-aventuranças, né? Então eu comecei a entender que bem-aventurados seriam os pobres de espírito, né? Porque deles estava destinado o reino de Deus. Então, o que é ser um pobre de espírito? Não é no sentido pejorativo, nossa, que pobreza de espírito. Muito pelo contrário, é aquela pessoa que é dependente da graça de Deus, né? Que precisa do Senhor Jesus para poder iniciar um dia, né? Para poder falar aquilo que é bom, aquilo que é amável. Então, eu comecei a entender que chorar, a Bíblia não diz que bem-aventurados que choram, porque seriam consolados. Então, que o chorar faria parte da minha caminhada, que eu deveria ser misericordiosa, não julgar as pessoas, que eu deveria estar muito alegre quando as pessoas dissessem para mim: ai, nossa, como você parece que não é desse mundo, né? Que mundo que você vive? Ou quando as pessoas me rejeitassem e me humilhassem, isso deveria ser um motivo de grande alegria para mim, porque a palavra me diz que da mesma forma que eu viveria com ele e seria glorificada em Deus por meio de uma nova vida com ele, ainda assim eu deveria suportar as coisas que Jesus suportou. Então, a minha mente, ela foi sendo transformada, como diz Romanos 12:1. O que esse trecho ele diz para nós, né? Que para a gente conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos renovar a nossa mente em Deus. E essa renovação da mente não é você fazendo terapia 2 vezes na semana. Não é você falando, eu vou conseguir, né, como um mantra, né, a vitória já é minha, porque eu fui posta para ser cabeça e não cauda, né, porque nenhuma praga chegará à minha tenda. Gente, de verdade, tem algum problema, porque um monte de mal já chegou na minha casa, tá? Meu pai é falecido, né, tem um monte de doença na minha família, muitos dos meus desejos, eles não são realizados, não foram realizados. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui gravando pra vocês na correria e daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. Então eu não tenho uma vida de socialite, tenho que ralar pra ganhar com o suor do meu trabalho o dinheiro de cada dia. Então a gente precisa entender e compreender o que é ser uma serva e uma seguidora de Jesus Cristo. E isso somente pela palavra de Deus. Então, se você vem, por exemplo, de um ambiente saturado por pessoas que te criticam, né? Ou num ambiente tóxico de trabalho, na sua relação com o seu chefe, ou dentro da sua casa, por meio do seu cônjuge, aí que você precisa dobrar ainda mais, né, o estudo da palavra de Deus. E veja, não é indo lá no seu carro, ouvindo sertanejo, né, porque aí você só vai saturar a sua mente com na verdade, objetificação, né, da mulher, sentindo desejos, né, sexuais por meio da sensualidade, e aí indiretamente a tua mente vai ali, né, sendo um instrumento maligno para que você se sinta desanimada ou até mesmo esquecida por Deus, né? Então, primeiro ponto: no poder do Espírito, se encha da palavra de Deus. Agora, a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, ele está lá em Marcos. Vou passar aqui, que a gente vai ler um trecho que é bem importante. Não deixe que as tribulações da tua vida te impeçam de prosseguir. Porque muitas vezes, estou mexendo aqui no mouse, gente, para achar o trecho. Muitas vezes a gente acha que porque os impedimentos, né, estão acontecendo, é uma prova de que nós não devemos continuar. Marcos 4, 35, 41 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E havia outros barquinhos com ele. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se lançavam por cima do barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E despertando, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e houve grande e completa bonança. Então lhes disse: Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande tremor e temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esse trecho aqui é incrível. E fico imaginando ali Jesus Cristo, né, tirando uma soneca depois de ter, né, falado de dentro do barco e ensinado durante um dia inteiro para a multidão. Quando ele se alegra, não sei se vocês já tiveram aquele dia bom, aquele dia produtivo no Senhor, que você quer ter aquele momento de sono. E aí, Jesus mesmo havia dito aos discípulos que eles deveriam entrar no barco. Veja que não havia nenhuma desobediência por parte dos discípulos. Inclusive, eles deviam não ver a hora de sair de lá, né? Porque enquanto ajudadores de Jesus, eles ouviam, mas também provavelmente continham a multidão, pediam silêncio, né? Deviam estar um tempinho ali sem comer, enfim, deveriam não ver a hora de entrar para dentro do barco. E aí, quando começa a tempestade, né, as ondas, aquele vento, né, e os discípulos se desesperam, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, não te importa? Em outras palavras, ele está querendo dizer, os discípulos estão dizendo: Senhor, você está vendo o que está acontecendo? Você está aí sem fazer nada? É a mesma coisa que acontece nas nossas vidas. Então, vou dar um exemplo muito prático. Eu matei as minhas férias, na verdade, para poder me planejar para gravar conteúdos para vocês. E aí eu já tinha o cenário, já tinha o microfone, tudo para começar. Quando eu retorno das férias, simplesmente, gente, a minha vida, ela dá um 360. Eu tenho que sair daqui, de onde eu estou agora, graças a Deus. Essa casa é própria, eu tenho um lugar agradável, muito confortável para viver, de acordo com as minhas necessidades, e tive que ajudar minha mãe. E dormir, praticamente morar com ela. O que acontece? Não tinha mais um lugar para gravar. A minha rotina, que até então Deus tinha me dito claramente que antes de começar a instruir, ajudar, a ensinar pessoas, eu precisava arrumar a minha vida. E quando a minha vida tá completamente arrumada, vem essa tempestade. E aí eu digo: Deus, mas não te importas? E aí nesse momento eu fiquei umas 2 semanas sem gravar, tal, e me acometia assim de uma profunda tristeza, desânimo mesmo, gente, assim, não conseguia mais correr do jeito que eu gostaria, tinha acessos assim de ansiedade, picos, sabe, de consumo excessivo de alimentos, sem fome. Era como se Deus tivesse falado assim pra mim: agora que eu te disse exatamente o que você vai fazer, eu quero que você pare. Aquilo não fazia nenhum sentido. Foi aí que, com a ajuda de outras pessoas também, que começaram a me instruir, eu entendi que a minha mente, ela estava errada. A minha mentalidade estava errada. Porque o que Paulo fazia? Paulo escrevia cartas dizendo para as pessoas serem consoladas e para elas se alegrarem enquanto ele estava na prisão. Enquanto ele estava na prisão, ele dizia assim: vocês acham que as coisas que estão acontecendo comigo têm me feito mal? Na verdade, pelo contrário, isso está fazendo com que a palavra de Deus se multiplique. Entende? Em outras palavras, Deus estava falando: você não faz um canal que tem o nome Vida em Meio ao Caos. Inclusive, esse título foi Deus quem me deu. Eu tinha até pensado, pedi instruções para as outras pessoas. Algumas disseram: cara, o nome do seu canal, ele é muito grande, precisa ser uma coisa menor. E aí Deus falou: não, o nome do seu canal é Vida em Meio ao Caos. A vida no sentido de Jesus Cristo, que ele tá com você no cotidiano, no caos, quando as coisas não dão certo, quando você simplesmente acha que não vai conseguir. E aí o que aconteceu? Eu falei: então, bora, Deus, vamos lá. Então, mudou a minha rotina, tá sendo muito mais difícil, bastante difícil. Se vocês terem uma ideia, descarregou a bateria do meu computador, eu tive que fazer essa palavra, esse esboço, na casa da minha mãe. Adivinha o que aconteceu? Eu esqueci a minha agenda! Com tudo aquilo que eu tinha pensado. E o quando eu cheguei aqui em casa, né, quando eu vi que a minha agenda não estava aqui, simplesmente eu tinha 2 opções. Ou eu sentaria aqui no sofá e choraria, dizendo: oh Deus, que é isso mesmo que você pensou, de vida, né? Ou eu diria assim: bom, eu que fiz esse texto, tá na minha cabeça, eu vou pegar quais são os versículos base e play, vambora.
Então, isso, na verdade, é um exercício. Não entenda as tribulações da vida como uma desobediência. Existe sim casos, que não é para esse vídeo de hoje, em que as tuas tribulações são simplesmente fruto de desobediência. Casou errado, Deus falou que não era pra você casar com essa pessoa, você foi lá e casou em julgo desigual. Quando Deus falou, não sai do teu trabalho, você vai lá e sai. Quando Deus fala, fica quieta, não vai tomar satisfação com essa pessoa, nem colocar na justiça, você vai lá e é desobediente, né? Existem sim esses casos, mas no caso dos discípulos e muitas vezes na nossa vida, por exemplo, no meu caso, que eu tô pegando a palavra de Deus, trazendo para vocês conforto, consolo, sendo usada pelo Espírito Santo, não há pecado. Então, essas tribulações, elas estão, na verdade, moldando a minha musculatura da mesma forma que o dia quando não começou bem para você, quando você acha que não começou bem para você, tá sendo um exercício para que você tenha a mente de Cristo, tá? Então, lembre-se de duas coisas. Lembre-se, primeiro, que por meio do Espírito e da Palavra de Deus, você vai construir uma mente forte. É na Palavra de Deus que diz que você é uma filha amada, que não há amor maior do que Deus tem por você, a ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz, para que você possa ter vida e vida em abundância. Essa é a verdade da palavra de Deus. E também lembrar que Jesus Cristo é o caminho, não é um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega diante de Deus se não é por ele. Não coloque a sua esperança nos coachings, tá? Não coloque a sua esperança em excesso de terapia, são sim importantes, existem profissionais bíblicos, inclusive cristãos, que têm de fato uma seriedade com a palavra de Deus, mas a tua verdadeira paz, consolo, intrepidez para agir, apesar do tremor, do medo e da fraqueza, é quando você se esmera em conhecer a Jesus Cristo, tá? E lembre-se também que nas tribulações você vai encontrar vigor e Deus, ele se importa. Jesus Cristo sim se importa com você. Eu fico imaginando que Jesus poderia ter pensado assim, gente, eu vou morrer, eu vim aqui nessa terra com uma missão para morrer por vocês, como uma prova do meu amor, e vocês estão me dizendo se eu não me importo? Jesus Cristo, quando eu esqueci o caderno para fazer a gravação, ou quando eu tive que transformar minha rotina, Jesus está querendo dizer, você está falando da minha palavra e você acha que eu não me importo com você? Deus se importa contigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha falado ao teu coração. Não desanime, por favor. Se inscreva nesse canal, ele é importante para que outras pessoas possam ter acesso, e deixe um comentário dizendo o que você achou da palavra de hoje. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ter a tua mente. Tire todos os ruídos mentais, ruídos que nos empurram para baixo, que a gente possa encontrar alegria e clareza para compreender as tuas palavras, porque as tuas palavras, a tua palavra é vida para nós. Que a gente, no momento de tribulação ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja, que a gente possa respirar fundo e continuar, apesar dos olhares maldosos das outras pessoas, ou quando simplesmente a gente desliza no meio do caminho. Nós temos a mente de Jesus Cristo. Obrigada por deixar a tua palavra e esse ensinamento para nós. É isso que eu oro, crendo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Excelente dia para vocês e até a próxima.